Hoje a mensagem que eu tenho para você é com o tema: o que você tem buscado? O que eu e você temos buscado, meus irmãos? Você tem buscado fazer a sua vontade? Ou você tem buscado fazer a vontade do Senhor? Hoje nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, onde que nós somos os deuses. E o nosso Deus, na verdade, está se tornando um servo. Porque hoje nós não queremos mais adorar o Senhor. Hoje nós queremos ser adorados. Hoje o que importa não é que a vontade do Senhor seja feita, como a oração do Pai Nosso que o próprio Jesus nos ensinou. Hoje o que mais importa é que a vontade do Jean seja feita. É que a minha, a sua vontade seja feita. Hoje os valores estão invertidos. Nós somos chamados para ser servos, para servir. E pelo contrário, nós estamos numa busca desenfreadas para ser servido. Então, que essa mensagem possa fazer eu e você refletir. E o que nós temos buscado? Se é os nossos interesses ou se é os interesses do Senhor. Se é a nossa vontade ou se é a vontade do Senhor. E esse texto, ele vai nos ajudar. Por isso, seguindo a leitura sequencial que nós estamos fazendo, nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, do verso 19 ao verso 30. Hoje, nós vamos finalizar o capítulo 2. E ainda vai ter mais 2 capítulos para a gente trabalhar, capítulo 3 e capítulo 4. Talvez você que está em casa ou você que está aqui não está acompanhando essa sequência que estamos fazendo, mas estamos expondo em cada mensagem, verso a verso, o livro de Filipenses. No capítulo 1 nós expomos 5 mensagens retiradas do capítulo 1. E no capítulo 2 nós vamos para a 4ª mensagem. Então em 2 capítulos, para a glória e honra do Senhor, nós já pregamos 9 mensagens. E hoje então nós vamos finalizar o capítulo 2 e na próxima oportunidade começar o capítulo 3, amém? Filipenses, capítulo 2, verso 19 ao 30, vamos fazer a leitura pública das Escrituras. Por favor, preste atenção, se concentre, abre sua Bíblia e acompanhe comigo. O apóstolo Paulo diz assim para essa igreja: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesses sinceros pelo bem-estar de vocês. Preste atenção no verso 21, meus irmãos. Esse é o centro dessa mensagem de hoje. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Verso 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Verso 25. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. 27. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Verso 29 e 30 para a gente finalizar. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honre homens como este, porque ele quase morreu por causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Curva sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça nessa tarde mais uma vez.
Nós consagramos e entregamos um momento de exposição das suas sagradas escrituras. Senhor, nos dê a revelação, Pai. Pai, nos dê um entendimento, que a semente, que a palavra do Senhor possa cair numa terra boa, e essa semente ela possa germinar, ela possa frutificar, e esses frutos possam permanecer. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia na minha vida, me use com ousadia, intrepidez, com graça, para expor com fidelidade as suas sagradas escrituras, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Paulo está na prisão escrevendo essa carta. Nós já aprendemos isso no decorrer dos capítulos. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Paulo, mesmo preso, ele se alegra por essa igreja. Uma igreja fiel ao ministério de Paulo. Uma igreja fiel ao Senhor. Uma igreja que contribuía financeiramente para Paulo fazer a missão dele, que é pregar o evangelho. Mas uma igreja como todas, como a minha, como a nossa, né? Como a sua, talvez que é de outra igreja, com problemas. Essa igreja estava passando por alguns problemas. Essa igreja, meus irmãos, mesmo sendo uma igreja fiel em contribuir, sendo uma igreja fiel em amar o apóstolo Paulo, que plantou essa igreja, era uma igreja que estava com problemas interpessoais. Era uma igreja que não estava tendo unidade. Então essa mensagem, ela é muito pertinente para os nossos dias. Se tem dificuldades que temos como igreja, é estar em unidade, é ter unidade com os nossos irmãos em Cristo. E aí no capítulo 2, que nós vamos finalizar hoje, o apóstolo Paulo, do verso 1 ao verso 4, ele vai falar que a humildade produz unidade, que nós temos que pensar no outro antes de pensar em nós mesmos, que no cristianismo o outro está na frente do eu, porque cada cristão tem que entender que nós não podemos ser egocêntricos, e sim outrocêntricos. E aí esse exemplo está em Cristo Jesus. Então do verso 5 ao verso 11 de Filipenses 2, Paulo vai usar o exemplo do próprio Cristo. Tende em vós a mesma atitude de Cristo Jesus, Filipenses 2, 5. Então a nossa atitude tem que ser de Jesus. Qual que foi a atitude de Jesus? Deixou a sua glória, abriu mão dos seus privilégios para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar vida e vida em abundância. E aí no verso 12 ao verso 18, o apóstolo Paulo vai trabalhar os frutos da salvação. Alguém que é salvo, ele tem que ter algumas características. A árvore boa vai produzir bons frutos. E aqui Paulo, nessa perícope que a gente acabou de ler, e que nós vamos esmiuçar ela, se deleitar nela nessa tarde, Paulo vai falar sobre dois homens de Deus. Porque quando nós usamos o exemplo de Jesus, ele foi 100% homem. Mas as pessoas que querem dar desculpa, as pessoas que não querem viver na prática o evangelho, usa a narrativa. Mas, Jean, Jesus era Deus, então era fácil, e tal, só é desculpas, porque se o Senhor nos ordenou, Ele não dá nada que a gente não pode suportar. Então, para acabar com qualquer requisito de desculpa, apóstolo Paulo usa exemplo de dois homens de Deus, Timóteo e Epafrodito, homens que tinham a mesma atitude de Cristo Jesus, homens que não pensavam nele mesmo, e sim na missão do Senhor, e sim em colocar o Senhor como primazia, e cumprir a tua palavra. Então nós vamos aprender nessa tarde sobre isso, sobre esse coração que nós temos que ter para ter unidade. Para ter unidade, meus irmãos, nós temos que pensar nas coisas de Cristo e não na nossa. Nós não temos unidade porque nós olhamos muito para nós mesmos. Nós olhamos muito para as nossas dores, para os nossos sentimentos, para a nossa vontade. E a nossa vontade está cada vez mais nos separando e nos distanciando da vontade de Cristo. Porque nós entramos num relacionamento errado e que vai gerar sequelas, ou que já gerou sequelas em nós, porque nós fazemos a nossa vontade e não a vontade de Cristo. Porque nós nos decepcionamos com expectativas que a gente criou, porque a gente está fazendo a nossa vontade e não a vontade de Cristo. Então você que quer fazer a sua vontade, deixa eu te falar, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo.
Porque a sua vontade não é boa, a sua vontade não é perfeita, a sua vontade não é agradável. Mas a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Então se renda nessa tarde, se arrependa e declare: Pai, os seus sonhos são melhores e maiores do que o meu. A sua vontade que é o meu prazer. Meus irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não sabemos escolher como convém. Nós somos errantes. Então é muito melhor a gente nos deleitar no Senhor e entender que a vontade dele é melhor. Então essa pergunta, ela vai ecoar em nós toda a ministração. O que eu e você, o que você tem buscado. Se é a vontade de Deus, glória a Deus, permaneça. Mas se é a sua vontade, se arrependa e seja transformado nessa tarde para buscar a vontade do Senhor. Então vamos expor verso a verso, verso 19. Continua com sua Bíblia aberta, por gentileza. O apóstolo Paulo escreveu assim: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Então Paulo estava preso e ele tinha que resolver esse problema. Paulo não conseguia ir, que ele estava limitado geograficamente, ele estava preso. Então ele foi enviar alguém. E ele enviou um jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo, meus irmãos, e aí, a gente não vai abrir, né, mas em toda a Bíblia nos dá algumas informações de Timóteo, eu vou trazer para vocês aqui rapidamente. Timóteo era alguém que tinha uma mãe e uma avó que era crente, 2 Timóteo 1,5 está escrito. O pai de Timóteo era grego, então ele não era crente, Atos 16:1. Ele conhecia a palavra desde a infância, por causa da criação da sua avó e da sua mãe. Lá em 2 Timóteo 3,15 vai falar sobre isso. Ele se converteu e cresceu espiritualmente e passou a ter um bom testemunho. Atos 16:1 e 2 vai falar sobre isso. Ele foi um filho na fé de Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. Cooperador de Paulo, Romanos 16, verso 21. Ele era alguém jovem, 1 Timóteo 4:12. Alguém tímido, 2 Timóteo capítulo 1, versos 7 e 8. E alguém que passou por doenças físicas, 1 Timóteo 5, 23. Então esse é Timóteo, um cooperador do apóstolo Paulo, um cooperador do evangelho de Cristo. E é ele que Paulo envia para essa igreja. Uma igreja com problemas, uma igreja com dificuldades, mas Paulo envia ele com a esperança dele ajudar, dele ser o canal para a resolução desse problema. E o que nós observamos na narrativa bíblica, estudando Atos, estudando as cartas que Paulo mandou para o próprio Timóteo, 1 e 2 Timóteo, é que Paulo está enviando o seu melhor cooperador. Isso é algo que nós temos que aprender. Não sei se algum de vocês são líderes, pastores, pastoras, está nos assistindo. Nós aprendemos com Paulo que nós devemos enviar o nosso melhor. Nós devemos entregar o nosso melhor para a obra do Senhor. Porque nós não estamos construindo um reino próprio. Não é sobre o reino do Jean, é sobre o reino de Deus. Então eu vou dar o meu melhor, o Jean. E se eu tiver um liderado, o melhor é esse que eu vou enviar. É esse que eu vou entregar para a obra do Senhor. Porque não é sobre um reino próprio, e sim o reino do Senhor. Então Paulo envia Timóteo para resolver esse problema. E aí Paulo vai começar a dar as características de Timóteo, de alguém que busca estar no centro da vontade do Senhor, de alguém que busca os interesses do Senhor e não o seu próprio. Olha que o verso 20 vai nos falar: não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Então Timóteo, meus irmãos, era um homem que cuida dos interesses dos outros. O que Paulo ensinou em Filipenses capítulo 2, verso 4, Timóteo cumpria na prática. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos ler. Filipenses 2, 4 está escrito assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Isso era um estilo de vida que Paulo ensinava. Isso é um estilo de vida que Jesus viveu. Isso é o padrão do cristianismo.
Então o Timóteo, ele vivia isso na prática. Timóteo, ele não pensava nele próprio. Porque se Timóteo pensasse nele próprio, ele não ia para essa igreja. Uma igreja que estava com problema de unidade. Vai chegar um jovem pastor com problemas físicos. Acabou a vida dele. Mas ele não está pensando na vida dele. Timóteo está pensando na vontade do Senhor. É isso, meus irmãos. Talvez o Senhor vai nos chamar para coisas que nós achamos que são maiores que a nossa capacidade. E talvez, muitas das vezes, é mesmo. E é para isso que Ele está te chamando. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou, Ele vai te dar graça para suportar e para conseguir ser bem-sucedido. O Senhor não nos dá nada que nós não podemos suportar. O que nós temos que fazer é nos render. Nós somos muito orgulhosos, meus irmãos. Nós queremos, a gente entra num estado que eu não sei nem a definição do adjetivo, de quase loucura, de querer discutir com Deus. Nós achamos que Deus está errado. Quando Deus nos chama, nos comissiona, nos envia, nós queremos brigar com Deus. Se Deus te chamou, meus irmãos, só vai. Se Deus te chamou, não resista. Se renda. E aceita a vontade boa, perfeita e agradável dele. E aceita que se Ele te chamou, é porque você tem uma capacidade. Sabe o que a prova gera em nós? A prova nos aprova. Mas a prova não nos aprova para Deus saber que somos aprovados. Não, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, do passado, do presente e do futuro. A prova nos aprova para nós mesmos sabermos da nossa capacidade que temos. Você não saberia da capacidade que você tinha de ser mãe antes de ter um filho. E aí talvez você teve o filho, você, nossa, é o fim do mundo. E aí cresceu a barriga, nasceu, você criou, e é um homem, é uma mulher de Deus hoje. Você não sabia uma capacidade que você tinha de liderar no seu trabalho, até que apareceu, não tinha ninguém, e aí chegou para você, e hoje você é um líder, uma líder bem sucedido. Um líder de GC aqui na igreja, não sei. Mas se o Senhor está te proporcionando, Ele vai contigo. Ele que está confiando para você, meus irmãos. Algo que eu sempre falo. Se algumas pessoas nesse mundo nos chamar para missões, nós vamos ter o prazer de executar. Talvez um governante, talvez um empresário, talvez alguém que você admira nessa sociedade. Você vai lá, vai ficar orgulhoso, porque você passou no concurso. Mas agora, o Senhor está te comissionando, está me comissionando, está nos comissionando. E nós queremos resistir. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos buscar o nosso interesse próprio e não a vontade do Senhor. Mas que possamos nos arrepender e que possamos nos render como Timóteo se rendeu. De falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Não olhe para as suas meras capacidades. Deus vai nos capacitar. O que nós temos que estar é disponíveis. O que nós temos que estar é com o coração disposto a cumprir o que o Senhor quer. A ter um coração ensinável para aprender na caminhada. A ser humilde para reconhecer os nossos erros. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos estagnar. Porque achamos que é algo maior do que podemos. Não, Deus não dá nada que a gente não pode suportar. Tem essa palavra no seu coração. O jovem Timóteo, e não só jovem, tímido, e não só jovem tímido, doente, ele fez a obra do Senhor. Qual que é a sua desculpa para não fazer? Ah, não, sou muito jovem, eu não vou fazer. Ah, não, sou muito velho. Moisés tinha 80 anos, quando ele foi libertar o povo. Ah, não, é porque eu tenho uma doença crônica. Timóteo estava doente, Paulo passava por doença, Epafrodito quase morreu. Meus irmãos, essa desculpa não cabe para o Senhor. Você vai voltar para trás com essas desculpas que a gente dá. Que possamos nos arrepender e cumprir a vontade do Senhor. Ah, é porque eu sou tímido. Vence essa timidez. Mas não pare de fazer a obra por causa da timidez. Eu não estou falando que Deus, que você, todo mundo, todo cristão, tem que pregar no auditório de 5.000 pessoas. Não. Talvez Deus vai chamar alguns para isso.
outros para pegar para uma pessoa. E tudo bem, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Mas na missão que o Senhor te confiou, vá e faça. Com ousadia, com intrepidez, com o coração confiando nele. Porque quando você recusa a missão do Senhor para você, você não está confiando no Senhor. Você está achando que a obra depende de você. Meus irmãos, não depende de você, depende dele. Sem ele nada podemos fazer. Ele que é a nossa força, ele que é o nosso sustento, ele que é o nosso alicerce. Então, que mediante essa mensagem você possa buscar as coisas do Senhor e não as suas próprias coisas. Amém? Então, nós vemos na narrativa bíblica, na história desse jovem pastor Timóteo, que ele não buscava riquezas, ele não buscava promoção, projeção pessoal, ele não buscava vantagens no ministério, mas ele buscava cuidar dos interesses de Deus, cuidar dos interesses da igreja. Por isso que ele se colocava num problema para ajudar do que ser covarde, porque ser covarde é muito fácil, meus irmãos, ser covarde é muito cômodo, mas o Senhor não nos chamou para ser covarde. Se Deus está te revelando algo, ouça bem, se Deus está te trazendo uma ótica sobre uma situação, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na igreja, não é para você saber somente, porque Deus não é fofoqueiro. Deus não é fofoqueiro só para te mostrar e para você saber e daqui a pouco falar mal da situação. Não, se Deus está te dando uma ótica, um olhar diferente para uma situação que talvez ninguém está enxergando, é para você se levantar e resolver essa situação. Não é para você levar aquilo para outras pessoas, para o grupinho, para as rodas dos escarnecedores e começar a falar mal da situação, não. E sim para você resolver, orar para o Senhor te dar estratégia e você se posicionar e ajudar a solucionar essa situação. Então entenda para que o Senhor está te chamando, não é por acaso. Então eu espero que, mediante tudo que a gente falou aqui, as desculpas minhas e suas possam cair por terra e possamos viver o que o Senhor quer para mim e para você. E o verso 21, vamos ler, que é o cerne dessa mensagem. Olha que coisa forte que o apóstolo Paulo falou, mas é uma verdade, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Verso 21, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida, mas essa é uma terrível verdade, realidade em nossos dias. Não é uma realidade só do primeiro século, dessa igreja do ano 61 depois de Cristo, não, meus irmãos. No ano de 2022 tem muito crente que quer fazer somente a sua vontade, quer buscar os seus próprios interesses e não de Deus. Por isso que dificilmente nós vamos ver pessoas mudando de cidade por causa do Senhor, renunciando a algo por causa do Senhor. Mas para fazer uma faculdade, você vai até para o Japão. Para trabalhar e ganhar dinheiro, você até peca de entrar ilegal nos Estados Unidos, porque você está buscando o seu próprio interesse. Mas quando o Senhor te chama, você resiste, você não vai. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida, meus irmãos. Que possamos viver o que cantamos, que é ser entregue, que é conhecer, que é, estou à disposição para fazer a tua vontade. Usa-me conforme a tua palavra. Meus irmãos, nós somos mentirosos, nós somos hipócritas. Nós falamos uma coisa e vivemos outras. Os nossos lábios até têm essas palavras, mas na nossa atitude, no nosso coração não tem. Então que Deus tenha misericórdia na nossa vida, e enquanto há tempo, eu e você possamos nos arrepender de buscar os nossos interesses. O diabo, ele quer que você busque os seus interesses. Ele quer que você busque o que é cômodo para você. Porque provavelmente o que é cômodo para você é longe da vontade do Senhor. Por isso que quando Pedro falou assim,
Jesus, de modo nenhum você vai ser morto na cruz. O que Jesus falou? Apartai-vos de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás porque Pedro queria tirar Jesus da cruz. E a cruz era o propósito de Jesus para nos salvar. E pelo contrário, quando Judas o beija, ele chama Judas de amigo. Porque Judas estava levando Jesus para a cruz, que era o propósito de Jesus. Então glória a Deus pelos traidores que Deus coloca na nossa vida. Glória a Deus pelas pessoas que enchem a nossa paciência, porque isso está fazendo a gente ser mais longânimo. O nosso fruto do Espírito de Gálatas 5:22 está crescendo. Nós estamos crescendo na fé. Glória a Deus pelas adversidades, pelas provas, porque ela vai nos aprovar. Se você olhar a vida cristã nessa perspectiva, meus irmãos, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado, você vai ser bem-sucedido e você principalmente vai agradar o coração do Senhor. Mas enquanto você vive uma vida desenfreada, só pensando em você mesmo, você acha que está tendo sucesso, mas o Senhor está te reprovando. Muitos vão ir no nome dele, no final, no juízo, e falando que fez muitas coisas no seu nome. Ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. João Batista morreu com 30 e poucos anos, com a cabeça cortada, mas cumpriu a missão do Senhor. Estevão foi apedrejado com 17 anos de idade, mas cumpriu a vontade do Senhor. Meus irmãos, a nossa base está na Bíblia, não está no senso comum, não está no que a sociedade fala, impõe, no que é o padrão de sucesso. O sucesso genuíno é fazer a vontade do Senhor. O sucesso genuíno é buscar os interesses do Senhor e não os nossos. Essa igreja estava vivendo uma falta de unidade, por quê? Porque buscava os seus interesses. Por que nós não perdoamos, meus irmãos? Porque nós só pensamos nas nossas dores e não na ordenança do Senhor de perdoar como Ele nos perdoou. É por isso. Então, enquanto eu e você pensar em nós mesmos, buscar o nosso próprio interesse, nós vamos estar longe e muito longe da vontade do Senhor, do centro da vontade do Senhor. Nós vamos estar numa vida infeliz. Nós até achamos, talvez enganados, iludidos pelo diabo, pelo mundo, pela carne, que estamos felizes, que estamos satisfeitos, mas vamos viver uma vida sem graça, uma vida sem o Senhor, uma vida longe do plano e do propósito do Senhor para mim e para a sua vida. Então que eu e você possamos buscar os interesses do Senhor, não o nosso, meus irmãos. Fuja de buscar a sua vontade, fuja de viver os seus sonhos. Viva a vontade do Senhor, viva os sonhos do Senhor. Então, existe 2 estilos de vidas, segundo esse verso que a gente acabou de ler. Não existe 3, existe 2. E aí eu e você temos que fazer o diagnóstico nosso mesmo, para ver em qual nós estamos vivendo. Existe 2 então: os que vivem para si mesmo e os que vivem para Cristo. E a pergunta que não quer calar para mim e para você é: em qual desses estilos de vida nós estamos vivendo? Para nós mesmos ou para Cristo? E algumas perguntas podem nos ajudar a responder essa pergunta. Então, são elas: por que você está nesse relacionamento que você está hoje? Por causa de você ou por causa do Senhor? Por que você está nesse emprego que você está hoje? Por causa de você ou por causa do Senhor? Por que você escolheu esse curso da faculdade? Por causa de você ou por causa do Senhor? Por que você mora nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país? Por causa de você ou por causa do Senhor? Por causa dos seus interesses ou por causa dos interesses de Cristo? Meus irmãos, nós já estamos mortos para esse mundo, nós já estamos crucificados. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, não é sobre o que queremos, o que pensamos, é sobre o que Ele quer, o que Ele pensa. Então,
Eu não vou dar um passo sem Ele, sem ser da vontade dEle. Eu não vou escolher nada que não seja da vontade dEle, porque o que interessa é os interesses deles, e não o meu, e não o seu. Então que eu e você possamos nos arrepender nessa tarde, e buscar os interesses do Senhor, e não os nossos. Se liberte disso, de buscar os seus próprios interesses. Busque os interesses do Senhor, até Ele te recolher, até Ele voltar para buscar a sua igreja. Busque os interesses do Senhor. Verso 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Então o jovem Timóteo, pastor, ele tinha um bom testemunho no seu ministério. Timóteo era um homem pronto para servir. Serviu com Paulo. Foi aprovado. A gente já trabalhou nisso no verso 19. Mas mais uma vez, repetindo aqui. Meus irmãos, nós somos chamados para servir e não para ser servidos. O maior entre nós é quem serve. Então por isso que não existe no cristianismo ninguém mais importante do que alguém. Pastores que se acham reis, deuses. Não. O pastor tem que ser o maior servo na igreja. É o que mais tem que servir. E nós aprendemos isso com Cristo. E hoje está o contrário. Pastores que querem ser adorados. Pastores que querem ser servidos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E que possamos nos arrepender. E voltar para as Escrituras. E entender que o maior é aquele que serve. Nós somos o exemplo. Nós somos a referência. Então se o pastor tiver com vaidade, o que vai ser das ovelhas? Mas que eu e você, líderes do Senhor, possamos servir com todo o nosso coração. Verso 23 e 24. Portanto, é Ele quem espero enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então, meus irmãos, Paulo está acabando aqui a parte que ele vai falar de Timóteo. E a partir do 25 ele já vai falar sobre Epafrodito. Mas aqui nesses dois versos que a gente acabou de ler, nós conseguimos observar o amor de Paulo aos filipenses. Como eu falei já lá no começo, Paulo enviou o seu melhor para eles. E não só enviou o seu melhor, Paulo iria na próxima oportunidade que ele pudesse. Paulo só não foi porque ele não podia, que ele estava preso. Então, mais uma vez, o que Deus colocou na sua vida para resolver, é para você resolver. Não é para o pastor, não é para o líder, não é para o seu vizinho, é para você. Se Deus te revelou, é para você. Tem pessoas, algo que eu sempre falo, que o Jean não vai alcançar. Por mais que o Instagram tem muito alcance, por mais que o YouTube da igreja, a rede super chegue em muitos lugares para a glória do Senhor, mas tem lugares que o Jean não vai chegar. Quem vai chegar é você. Eu não conheço, talvez o seu filho, a sua filha, a sua mãe, a sua avó, eu não conheço, mas você conhece. Então você que tem que pregar a mensagem da salvação para eles. Não esperar que um pastor vá lá um dia pregar. Se for, glória a Deus por isso. Mas você vai esperar até quando para pregar o evangelho da salvação? Pessoas todos os dias estão indo para o inferno. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho, para as pessoas possam se arrepender e mudar a rota, deixar de ir para o inferno e ir para a Nova Jerusalém. Então Paulo, ele enviou o seu melhor, e não só isso, ele queria estar com os irmãos em uma oportunidade. Glória a Deus. Então, algo que a gente aprende aqui para a gente finalizar a questão de Timóteo é que Paulo enviou o seu melhor. Por quê? Porque ele pensava nos interesses de Cristo e não no seu próprio interesse. Ele pensava no reino de Deus e não no reino pessoal. Porque para um pastor, meus irmãos, enviar alguém que ajuda é difícil. Você vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que trabalhar o tanto que você trabalhou nesse para levantar outro. Mas é isso mesmo. Não é sobre o meu interesse, é sobre o interesse de Cristo. Não é sobre o meu nome, é sobre o nome de Jesus.
entendemos isso no nome de Jesus. Agora nós vamos ver ele falar sobre Epafrodito, alguém que também busca os interesses de Cristo. Verso 25, está escrito assim: contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Então, quem que era, meus irmãos, Epafrodito? Epafrodito era um homem pronto para servir. Foi Epafrodito que nós estamos falando nessas nove mensagens, mas eu não tinha falado o nome da pessoa. Foi Epafrodito que foi na prisão, levou a oferta que a igreja de Filipe arrecadou para o apóstolo Paulo, e também levou os problemas para Paulo poder escrever e resolver. Então foi esse homem, servo do Senhor, disposto a servir. Antigamente não tinha carro, meus irmãos, então era caminhada, então era dias caminhando, numa possibilidade de ser assaltado pelos salteadores da estrada, uma possibilidade de ser roubado, de apanhar, de morrer, mas ele fez isso por causa que ele não pensava nos seus interesses. Ele fez isso porque ele pensava nos interesses do Senhor. É esse o convite para mim e para você. Não pensar nos nossos interesses, e sim nos interesses do Senhor. Jesus fez isso, Paulo fez isso, Timóteo fez isso, Epafrodito fez isso, homens e mulheres de Deus na história da igreja fez isso, homens e mulheres de Deus na história da igreja Batista da Lagoinha, para hoje nós estarmos aqui, fez isso, e eu e você temos que fazer, meus irmãos, pensar nos interesses de Cristo, pensar nos interesses de Cristo. Então ele era alguém que era cooperador, alguém companheiro de lutas, então ele passou por tribulação. Não é alguém que ficava no seu escritório só, orando, estudando a Bíblia e postando as coisas no Twitter, não. Alguém que estava na adversidade, alguém que estava na labuta, estava na luta. Companheiro de luta e mensageiro, né? Como eu acabei de explicar, que foi enviado. Então esse era Epafrodito. Verso 26. Nós vamos ver que Epafrodito era um homem de Deus, um homem que servia a Deus, um homem que não pensava nos seus privilégios, não pensava nos seus interesses, mas era um homem, mesmo assim, com isso tudo, que não tinha privilégios especiais. Você vai ver que Epafrodito passou por dias maus, meus irmãos. Epafrodito quase morreu, e mesmo assim era um servo do Senhor. Que eu e você possamos entender que servir ao Senhor não é sinônimo que a gente não vai ter luta. Não é sinônimo que a gente não vai ficar doente. Esse evangelho pregado é um falso evangelho. Vem para Cristo que seus problemas estão acabados. Vem para Cristo que você vai ficar milionário. Vem para Cristo que você não vai ter nenhuma doença. Isso é mentira. Se você ouviu e tem ouvido isso, isso é mentira. Esse não é o evangelho de Cristo. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Nós vemos Timóteo doente, nós vemos Paulo doente, nós vamos ver Epafrodito doente. Um homem que não pensou nos seus interesses, um homem que arriscou a sua vida, ficou doente. Então, talvez você está doente, e para a glória de Deus nós conseguimos chegar aí nos hospitais, através da Rede Sub, e você está achando que Deus te abandonou, ou que Deus não te ama, ou que Deus não tem propósito na sua vida por causa disso. Nada a ver, meus irmãos. Deus está no controle. Existe um propósito maior do que nós podemos imaginar, que nós podemos sonhar. Só descanse, só confie. Deus te ama, Deus está no controle da sua vida. Ele não te abandonou por causa que você está passando nessa situação. Que a situação seja para a glória do Senhor, seja para a sua fé ser fortalecida. Mas não desiste, não esmoreça. Creia que o Senhor está no controle. Amém? Eu e você, nós não somos imunes às dificuldades do mundo. Então o verso 26 está escrito assim: ele tem saudade de vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele estava doente. Então, mesmo fazendo a obra, ele ficou doente. E existem, meus irmãos, 3 visões erradas na igreja contemporânea sobre a questão da doença. Primeiro, é que eu acabei de falar, que é achar que o crente não pode ficar doente.
Segundo, achar que não existe mais curas, também isso é uma ignorância. Deus ainda cura. E terceiro, achar que toda doença, quando vem, é porque o crente tem pecado. Não, nem sempre. Jó ficou doente, é porque ele estava em pecado? Não. Nós conseguimos ver a narrativa de Jó. Deus estava provando ele. Deus estava sendo glorificado através da vida de Jó. Você está entendendo? Então vamos parar com isso. Tudo é o diabo. A gente está dando um poder que o diabo não tem, meus irmãos. A gente está querendo equiparar o diabo, alguém falido, vencido, com o Senhor. A gente acha que o diabo está lutando com o Senhor 50% a 50%, lado a lado. Não, meus irmãos. O diabo está debaixo dos pés do Senhor. Ele não tem poder nenhum sobre a vida dos que estão em Cristo Jesus. Mas nós vamos passar por dias difíceis, nós vamos passar por doenças. Quantas pessoas tiveram Covid nessa pandemia? Alguns até foram levados pelo Senhor por algum propósito que nós não sabemos nem explicar. Mas isso não significa que Deus o abandonou. Isso não significa que Deus não está no controle. Deus continua no controle, até quando eu e você, como cristãos, ficamos doentes. Creia nisso. Fuja dessa falsa teologia, desse triunfalismo antibíblico. Verso 27. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, ele mesmo fazendo a obra de Deus, quase morreu, meus irmãos. Quase morreu. João Batista fazendo a obra de Deus, morreu, não foi quase não. Estevão fazendo a obra de Deus, morreu. Isaías fazendo a obra de Deus, morreu. Todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados, fazendo a obra de Deus. Não tem como conceber esse cristianismo pregado triunfalista. Que está em Cristo vai dar tudo certo. Que está em Cristo nós vamos ser ricos. Que está em Cristo nós vamos ser imunes. Isso é mentira. Nós vamos passar por dias difíceis, principalmente quando a gente viver um cristianismo verdadeiro. Principalmente quando a gente se posicionar nessa sociedade corrupta, nessa sociedade mundana, nessa sociedade, nesse mundo que jaz no maligno. Nós vamos ser perseguidos, meus irmãos. Talvez nós não chegamos a ser perseguidos com a nossa vida, mas nós vamos ser xingados, caluniados no nosso trabalho. As pessoas vão ridicularizar da nossa posição, porque nós temos princípios e valores inquebráveis. Então nós vamos passar por dias maus. Lá na sua família, talvez só você é crente, as pessoas debocham de você. É isso mesmo, meus irmãos. Porque quando eu era crente, quando você era crente, nós debochávamos do outro também. Por que nós fazemos isso? Porque nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Nós não sabemos o que faziam. Por isso que quando Jesus está lá na cruz, e os soldados zombam dele, o ladrão que continuou blasfemando, que não foi salvo, o que Jesus fez? Falou: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que faz. Estevão sendo apedrejado, morrendo injustamente, o que ele falou? Pai, perdoe-lhes, ele não sabe o que faz. Essa aqui é a reação que temos quando alguém do mundo tenta nos caluniar, quando alguém do mundo tenta nos machucar, e não pagar mal com mal, igual muito crente quer fazer. Não querendo matar as pessoas que não estão em Cristo Jesus. As pessoas têm que ser alcançadas pela mensagem. E talvez a sua reação vai fazer ela abrir o coração para o Evangelho. Porque você não reagiu como outros, querendo dar um tapa, querendo pegar uma arma. Você reagiu ficando quieto. Você reagiu perdoando. E uma semente vai ser plantada nesse coração. E ela vai ter uma mínima percepção de refletir por que essa pessoa não me xingou de volta, porque ela não me deu um tapa de volta, porque ela não pegou uma arma para me matar. E aí quando ela for investigar, ela vai ver que existe um Deus misericordioso na sua vida, um Deus que te perdoou e te orienta a perdoar, um Deus que te amou e te orienta a amar, um Deus que nos dá uma direção de não pagar mal com mal, e sim pagar mal com bem. Mas se eu e você reagimos como alguém do mundo, que testemunho que nós estamos dando? Que oportunidade que nós estamos perdendo de pregar o Evangelho, de homens e mulheres de Deus se render ao Senhor, como eu e você nos rendemos um dia.
Meus irmãos, uma das maiores características de alguém que é salvo é salvar. Não existe um salvo cômodo, feliz porque está indo para o céu e esquecendo de todo mundo que está indo para o inferno. Não, nós temos que ter um fogo ardendo no nosso coração para pregar o evangelho da salvação, para que mais pessoas possam ser salvas. Mas quem que vive essa vida? Quem busca os interesses de Deus, e não quem busca o seu próprio. Porque isso é uma vida desafiadora, difícil, mas nós vamos perseverar. E esse homem, Epafrodito, no final aqui do verso 27, vai falar que ele foi curado. Então ele foi curado pela intervenção divina, segundo o apóstolo Paulo. Ele foi curado pela misericórdia de Deus. Amém? Então, meus irmãos, a cura é única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Não é sobre alguém. Não. Deus usa pessoas, homens e mulheres para curar. Usa. Mas o poder não está naquelas pessoas, não, meus irmãos. O poder sempre será de Deus. Deus que tem todo o poder. Por isso tem pessoas que Ele cura, e tem pessoas que a gente não sabe nem explicar. Ele não cura, nós não entendemos, nós não sabemos, mas Ele continua sendo Deus. Então o autor da vida é Ele, o autor da cura é Ele, é Deus que está por trás de todas as curas. Verso 28 e 29. Por isso, logo enviarei, para que, quando virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honre homens como este. Então, Epafrodito era um homem que deveria ser recebido com alegria e com honra. Paulo, então, aqui nos encoraja, meus irmãos, a honrar aquelas pessoas que arriscam a sua própria vida por amor a Cristo e aos irmãos. Honrar os irmãos não é pecado, não é errado, não é antibíblico, na verdade é bíblico. Claro que existe um limite entre a honra e a idolatria, existe, mas nós devemos honrar aqueles que arriscam a vida por causa de Cristo, que vivem uma vida piedosa. Então não fique com inveja, se Deus está levantando um amigo, uma amiga, como evidência no Brasil, no mundo, pregando, cuidando, fazendo um movimento aqui, um movimento ali. Seja feliz, ore pela vida dessa pessoa, contribua se você puder, e não com inveja, e não querendo você estar no lugar dessa pessoa. Que Deus tenha misericórdia dos nossos corações invejosos, que ninguém sabe, mas só nós sabemos a inveja que passa no nosso coração. Deus levantando um irmão, uma irmã para cantar ao Senhor, de vez de você se deleitar, se admirar e orar, invejando a pessoa. Que Deus tenha misericórdia, e pelo contrário, que a inveja não possa existir na nossa vida, mas sim a honra, e sim a alegria. Essa igreja era convidada a se alegrar pela vida de Epafrodito, um homem que serviu ao Senhor, um homem que buscou não os seus interesses, e sim os interesses do Senhor. Que possamos honrar essas pessoas, que possamos orar por essas pessoas, que possamos ser essas pessoas, que não buscam os seus próprios interesses, e sim o do Senhor. E verso 30, está escrito assim: porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Então Epafrodito, meus irmãos, foi um homem que se dispôs a dar sua vida pela obra de Cristo. Ele não buscava os seus interesses, mais o de Cristo. Será que eu e você, meus irmãos, mediante essa exposição bíblica, entendemos essa necessidade de não buscar o que queremos, de não sonhar o que queremos, e sim de buscar o que é de Cristo, o interesse de Cristo? Como, Jean? Arriscando a nossa vida, abrindo mão dos nossos sonhos, para viver uma vida que agrada ao Senhor, no centro da vontade do Senhor, e não uma vida que agrade a nós mesmos, que agrade essa sociedade corrompida, e sim uma vida que vai trazer regozijo ao Senhor.
Seja como Cristo, seja como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, homens que viveram a vida para agradar o Senhor, homens que pensaram no interesse de Cristo e não no interesse deles próprios. Entenda essa mensagem, mas não só entenda, viva essa mensagem. Não seja só um ouvinte da palavra, e sim também um praticante da palavra. Você não está aqui no templo ou assistindo por acaso. Deus quer que você acerte isso na sua vida. Pare de viver para você mesmo. Pare de sonhar os seus sonhos e sonhe os sonhos de Deus. Viva os interesses de Cristo Jesus. A nossa vida não vale nada sem Ele, se não for para adorá-lo. Não existe, não precisa da nossa existência. Tem até um louvor que fala sobre isso. Não, para quê? Para que eu e você queremos viver se não for para a glória do Senhor? Para que nós queremos viver se não for para cumprir o que Ele nos ordena? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós somos servos, nós o adoramos. Então o mínimo que nós temos que fazer é nos render. Nos render e orar como Jesus orou. Meus irmãos, não cabe a nós esse coração egoísta de pensar só em nós mesmos, como nós temos pensado como igreja. Se Cristo Jesus, que era Deus, que é Deus, orou, seja feita a tua vontade no Getsemane, quem somos nós para querer fazer a nossa própria vontade? Quem é o Jean para querer fazer a vontade dele? Que possamos nos arrepender e viver o que o Senhor tem para nós, e pensar nos interesses de Cristo, nos interesses dos outros, nos interesses da igreja, e não nos nossos interesses. Um resumo do capítulo 2 que a gente está finalizando hoje, para na próxima oportunidade entrar no 3, é: não pense em você, pense em Cristo, pense na igreja, pense no próximo. Saia dessa vida infeliz de pensar em você, de olhar para o seu umbigo, e pense num todo, porque isso é ser corpo de Cristo, isso é ser unido, sem partidarismo, sem vanglória, sem autopromoção, e sim a promoção do alto, e sim os interesses do alto, e sim os interesses de Cristo. Jesus foi fiel à missão que o Pai deu para ele. Por que nós não vamos ser fiéis à missão que o Senhor Jesus entregou para mim e para você? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Só prega o Evangelho quem não pensa em si e pense no outro. Porque pregar o Evangelho, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, você vai renunciar a coisas, você vai ter o perigo talvez de ser xingado. Só prega o Evangelho quem não pensa no seu interesse, e sim no interesse de Cristo. Então que essa seja a minha e a sua mensagem, que essa seja a minha e a sua vida, de pensar nos interesses de Cristo. Eu tenho algumas aplicações para a gente finalizar esse culto ao Senhor. Primeira aplicação para a minha vida e para a sua, que nós aprendemos com esse texto sagrado, é que Timóteo e Epafrodito são dois exemplos práticos de ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Filipenses 2,5 está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus não pensou em si mesmo, Jesus pensou no propósito. Mas não só Jesus, Paulo também. Não só Paulo, Timóteo e Epafrodito também. Segunda aplicação, devemos pensar nos interesses dos outros. Que isso fica bem massificado na sua mente. Que isso entra como uma flecha no seu coração. Pense no interesse do outro e não no seu. 3, devemos ser fiéis ao Senhor. Ou melhor, mesmo sendo fiéis ao Senhor, podemos ficar doentes. Então não desanime, não abandone, não ache que Deus não te ama porque você está doente.
Quarto, devemos fazer a vontade de Deus e não a nós. Devemos buscar o interesse de Deus e não o nosso. Então a pergunta que está ecoando em toda a mensagem é: o que você tem buscado? Se você está buscando o interesse do Senhor, glória a Deus, continue. Mas se você não tem buscado os interesses do Senhor, se arrependa nesse momento e passa a buscar o interesse do Senhor. Quinta aplicação: alegre-se quando homens de Deus estão o servindo. Então, quando você vê um homem, uma mulher do Senhor servindo a Ele, não fique com inveja, não fique querendo achar motivos para o difamar, porque você está com o coração invejoso, e sim se alegre, porque Deus está levantando mais um homem, mais uma mulher para servi-lo. E a quinta e última aplicação: aqui nós vemos dois homens comuns, mas grandes homens de Deus. Qual que são os homens da Bíblia mais famosos? Moisés, Davi, Pedro, Paulo, João. Epafrodito e Timóteo não são homens famosos biblicamente. Talvez algumas pessoas que estão aqui, estão nos assistindo, talvez nunca ouviu falar de Timóteo e Epafrodito. Talvez já ouviu falar de Paulo, de Pedro, de Moisés, de Davi, mas não desses dois homens. E mesmo assim, eles eram homens de Deus. E é sobre isso, meus irmãos. Ser homem e uma mulher de Deus não é sobre ser conhecido e ter milhões de seguidores no Instagram. Não é sobre estar em evidência. Ser homem e uma mulher de Deus é sobre viver o cristianismo puro e simples. É sobre viver os princípios bíblicos. Que tem muita gente com vários seguidores que é um falso profeta. Tem muita gente com vários seguidores que não vive o cristianismo, que está com a vida toda atrapalhada. E aí talvez alguém que nem Instagram tem, é um homem ou uma mulher de Deus, muito mais do que nós. Então não olha as pessoas por causa de Instagram, por causa da roupa que veste, por causa do carro que anda, por causa do status, e sim por causa do coração, e sim por causa das reações que ela e ele têm no dia a dia. E valorize e honre essas pessoas. Valorize e honre essas pessoas, como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou. Tem muito homem e mulher de Deus que serve a Deus, que ama mais a Deus, muito mais do que nós que estamos aqui com o microfone na mão, que estamos na televisão, que estamos no Instagram e no YouTube. Então que possamos honrar essas pessoas, servas e servos do Senhor, que amam o Senhor, que não buscam os seus interesses, e sim o de Cristo. O que você tem buscado, meus irmãos? Espero que os interesses de Cristo. Se não, se arrependa e passe a partir de agora a buscar. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.